Lilian e hoje o nosso tema é liderança. Vamos entender como é que está a nossa liderança. E eu quero te ensinar coisas muito práticas para que você possa, acelerar os resultados lá na sua empresa. Pessoal, vocês se lembram, né, de um líder que na tua vida mudou tua trajetória, que sem aquela liderança talvez você não fosse quem você é hoje? Eu me lembro, e assim, um líder que na minha experiência foi incrível e trouxe uma super mega repercussão, né, na minha vida profissional e talvez me trouxe até aqui onde eu estou, foi um diretor que eu tive numa multinacional francesa. E eu me lembro que eu queria muito desenvolver, crescer, e aí surgiu um convite para que eu fosse dar treinamentos de liderança lá no Senai. Isso há mais de 30 anos atrás. E eu queria muito, né? Porque daí eu ia poder visitar várias empresas, conhecer várias empresas, e esse era meu sonho. Eu ia dar treinamento para os líderes. Então eu fui lá na minha multinacional, em lugar de eu ficar pirraçando, eu fui lá e pedi a conta realmente que eu queria sair e queria dar treinamento. E o meu diretor olhou para mim e falou assim: mas Carmen, esse curso que você vai fazer para ser facilitadora de treinamento, ele vai ocupar quanto tempo? Eu falei, então, uma semana toda, né? Eu vou ficar uma semana inteira por mês lá em São Paulo. E por isso que eu acho que é melhor pedir a conta, porque eu não quero trazer nenhum tipo de problema para vocês. Sabe o que meu diretor falou? Carmen, eu prefiro você aqui na nossa empresa 3 semanas do que não ter você na nossa empresa. E neste momento caiu a ficha realmente de que aquele trabalho que eu desenvolvia nessa multinacional era importante. Virou jogo na minha vida. E depois disso, passaram-se um tempo, nós estávamos implementando toda a área de RH, mas é assim, quem foi o líder que na tua vida virou o jogo? Tem algum líder que você se lembre? A gente sempre tem um líder que a gente se lembra, ok? Comenta aqui comigo que eu quero saber quem foi o líder que na tua vida virou o jogo. E eu também tive outros líderes não tão bons assim, né? Não tão bons assim, e que também me ajudaram a estar aqui onde eu estou hoje. Eu me lembro do dono de uma consultoria que eu trabalhei e que, francamente, o cara dava nó em pingo d'água, dá para acreditar? Enganava cliente, enganava as pessoas, enganava mesmo até a mim que trabalhava lá para ele. E ele me pagava um salário mínimo, né, coisa que ele não poderia fazer, não me registrava e era o dono da empresa. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Então esse líder, ele me ajudou muito, pegar o caminho de casa, sair e procurar um outro local para trabalhar. E aí que eu fui parar realmente nessa multinacional francesa. Pois é, olha lá. De quem é? Quem é o líder? Vocês lembram? Pessoal, a todo instante, você tem a oportunidade de transformar a vida da sua equipe. A todo instante, você tem a oportunidade de ser aquela pessoa que fez a diferença. E o que você faz com essa oportunidade? Será que você fica no operacional em lugar de estar ali fomentando e trazendo resultados para a tua empresa? Quando meu diretor falou que ele acreditava em mim e que eu podia faltar uma semana inteira da empresa e que ele não iria descontar absolutamente nada, né? Que ele iria fazer de desconto sobre isso. Quando o meu diretor fez essa ação, gente, eu ia para aquela empresa de sábado, domingo, à noite, eu queria resultados, eu queria fechar as vagas que nós tínhamos, eu queria que a empresa estivesse lá no topo e eu queria que ninguém se desse conta de que aquela semana fazia falta. E eu consegui. Então, que líder você é? Você tem feito a diferença na vida das pessoas? Hoje, no dia de hoje, o que foi que você falou
para quem que você falou e que trouxe uma diferença na vida dessa pessoa. Você tem sido o líder que você quer ser? Eu quero trazer ações bem práticas para que você possa melhorar a sua liderança e melhorar os seus resultados. Tamo junto? Então diga para mim, primeira pergunta, um líder nasce pronto ou qualquer um pode se tornar um líder? Aquela pessoa já nasceu para ser líder, já ouviram isso? Aquela pessoa desde criança ela era líder, já era líder na escola. Olha lá. Então, Rô, não me enrola não, podem se aperfeiçoar, mas eu quero saber se ele nasce líder ou se ele pode se tornar um líder depois. Não me enrola não, né? Aqui a Delícia acha que nasce pronto, a Débora já acha que eles se tornam, né? Nasce pronto, qualquer um pode ser o líder, é o que a Ana está dizendo. E aí, o líder nasce pronto ou qualquer um pode se tornar um líder? Qualquer pessoa, a Sônia falando, Sônia, não te vi na aula, tá tudo bem? Qualquer um pode se tornar um líder, já nasce líder, está no sangue. Ah, que perfeito, adorei essa. Está no sangue. A Carla diz que pode, a Magnalva já disse que nasce pronto. Nasce pronto, nasce pronto. Pois é. Pessoal, deixa eu contar uma coisa muito importante. Olha lá, a pizzaria, deixa eu ver aqui, Lugar de Sempre. Adorei o nome da pizzaria, No Lugar de Sempre. Eu acho que tem gente que nasce com liderança, mas qualquer um que tem atitude se torna um líder. Eu não nasci líder, mas acho que estou me tornando uma boa líder. Qualquer um. Ok. Lembro muito, né? Que eu não gostava e por fim hoje eu vejo que eu aprendi. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mais uma pergunta, segunda pergunta. Como é que você sabe que aquela pessoa é líder e a outra não é? Como é que você sabe quem é líder de quem não é líder? Ah, essa pergunta é boa. Olha lá, analisando perfis. Mas Ramos, você já disse que ele nasce pronto, né? Então não é melhor analisar o DNA? Tô de olho em você, tô de olho em você. Melhor analisar o DNA da pessoa, né? Qualquer pessoa, Hoje sou nos Estados Unidos e aprendo com você a liderar meus negócios. Olha só, Alice, internacional. Você deixou agora no Instagram internacional. O líder é otimista, o líder é criativo. Olha lá, a Magnalva diz que ele é mais atento e interessado. O líder tem proatividade, decide. Ok. Como é que você consegue saber que uma pessoa é atenta? Como é que você consegue saber que uma pessoa é interessada? Como é que você consegue? Né? Precisa saber como é que você consegue para saber disso. Como é que você consegue saber que a pessoa é proativa? Como é que você consegue saber? Ó, a Sheila disse criativa, otimista. Como é que você sabe que a pessoa é criativa? Como é que você sabe que a pessoa é otimista, né? Eu vou chegar num ponto com vocês que, ó, vai ser um grande insight. Vocês nunca mais vão se esquecer desse insight de hoje. Olha lá. Pelas atitudes, o líder, atitude. Então, é pelo comportamento, certo? Certo? Então, por exemplo, eu oferecer um copo de água para alguém que não pediu água, eu estou sendo proativo. Tudo bem? Então, se eu tiver uma descrição de cargo, onde está escrito que eu tenho que oferecer água a cada 5 minutos e eu coloco o meu timing, o meu celular para despertar, eu vou oferecer água a cada 5 minutos. Eu estou sendo proativa. Entende isso? Na verdade, a gente acredita que o líder nasce pronto
porque a gente se assusta com todos esses adjetivos que estão sobre o líder. O líder é quase assim um semideus, o líder é aquele que sabe a direção. Não! O líder é aquele que pergunta a direção junto com a equipe e constrói o caminho, e que vê que se está errado, vira e faz de novo. É só isso. Quando a gente tem essa sensação de que o líder nasce pronto, eu digo para vocês que existem pesquisas, né, genéticas, e nas pesquisas genéticas eles puderam comprovar que à medida que coisas acontecem na vida das pessoas, elas podem se modificar, inclusive geneticamente. Fica comigo porque eu vou fazer uma série de fechamentos, né? Uma série de fechamentos em cima disso que eu tô conversando com você, ok? Nós identificamos o líder através do seu comportamento e não dos adjetivos, mas sim do comportamento que está por detrás de um adjetivo. E comportamento eu posso aprender. E quando a gente tem a sensação que aquela pessoa já nasceu líder, é possível que aquela pessoa tenha 10 irmãos. É possível que aquela pessoa tinha pai e mãe que trabalhava. É possível que aquela pessoa tinha pai e mãe que não dava muita atenção para ela. É possível que aquela pessoa nem tivesse tido pai e mãe, entende? E ele já começa desde pequeno a tomar suas próprias decisões. Então essa pessoa, ela sofreu situações na sua vida que fizeram alterações naquela pessoa. Ou seja, se era uma pessoa que nunca tinha tomado nenhuma decisão, de repente ela não tinha pai em casa, não tinha mãe em casa, tinha irmãozinho chorando que queria comer. Talvez essa pessoa tenha tomado a decisão de atravessar a rua, ir lá na vizinha, pedir comida, fazer alguma coisa, entende? Coisas acontecem na vida das pessoas e que podem provocar mudanças. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós identificamos quem é o líder e quem não é o líder através dos seus comportamentos. E comportamentos, sim, podem ser aprendidos. Algumas pessoas começaram a aprender esses comportamentos desde muito cedo, por situações adversas, ou porque talvez ele tinha tudo, ou porque talvez ele não tinha nada. Cada um tem a sua história. Você se lembra quando você ia jogar queimada na rua e você tinha que escolher o time? Você gostava de ser escolhido ou você gostava de escolher? O líder é aquele que sim gosta de escolher, é aquele que gosta de estar no domínio. Talvez desde muito cedo, ele já tenha aprendido isso. Mas a qualquer momento que você queira aprender novos comportamentos, é simplesmente treino. Eu vim aqui para desmistificar isso da mente de vocês. A minha formação é psicologia, o meu mestrado é em avaliação de pessoas e eu sei exatamente do que eu estou falando. Eu já treinei milhares de líderes e a qualquer instante você pode modificar tudo aquilo que você quiser na sua vida. Basta você entender que são comportamentos. E quando você traz um novo hábito para a tua vida, em 21 dias esse hábito se insere no teu comportamento. Então, se você quer se tornar um excelente líder, comece a escrever quais são as características desse líder que você quer se tornar. Uma vez eu estava trabalhando com um presidente de empresa, né, trabalhando diretamente na época que eu atendia em coaching, e ele tinha muita dificuldade de elogiar as pessoas. E aí nós criamos um exercício na qual ele tinha 10 bolinhas mesmo de papel recortadas, e ele colocava de um lado do jaleco. Era uma empresa multinacional que eles usavam jaleco branco. E ele descia na produção. E cada vez que ele elogiasse alguém da equipe dele, ele tinha que passar a bolinha de um bolso para o outro bolso. E ele só poderia subir de volta para a sala dele depois que ele já tivesse terminado com todas as bolinhas do bolso. Esse foi o exercício que a gente criou.
E na primeira semana foi incrível. Ele foi passando, e às vezes, no início, né, era tão difícil, aquelas bolinhas pareciam 200 e eram só 10. De repente, ele conseguia transferir as bolinhas num tempo muito curto e ele voltava novamente e voltava a fazer o exercício até que isso se inseriu na cultura dele, na forma dele ser, na forma dele dirigir. E pasmem, ele foi eleito como um dos melhores líderes da organização. Uma pessoa que tinha muita dificuldade de relações, de dar feedback, de conversar com as pessoas, de ver o ponto positivo, geralmente ele já chegava, né? E então ele começou, né, com um exercício de bolinha. E foram muitos outros exercícios que a gente fez, mas você pode experimentar esse. Sabe o que acontece? Que muitas vezes o líder não consegue os resultados que ele quer? Porque muitas vezes ele atua como se fosse o Branca de Neve. Sabe o que é o líder Branca de Neve? É o empresário Branca de Neve. É aquele que arruma os anões, né? Faz a caminha dos anões, prepara os anões para que eles possam ir dormir. Esse é o líder Branca de Neve. Ele cuida de todos os anões, prepara todos os anões e vai dia, volta dia e os anões continuam sendo anões. Vão para as minas, voltam das minas e continuam sendo anões. Eu tenho uma aluna que ela tem uma escola infantil e ela disse que ela acordava às 4 da manhã para deixar já o almoço das crianças todo adiantado, porque ela achava que realmente dessa forma ela ajudava a cozinheira. Sabe o que acontecia? Dava 2 horas, a cozinheira já ia embora e o horário dela era às 4, mas ela não tinha mais o que fazer. Então, muitas vezes, você, dono de empresa, você começa a atuar no operacional, achando que seu empregado não vai dar conta. Eu tenho algo importantíssimo para te falar. A tua equipe é melhor do que você imagina, acredite. Para de ser o líder Branca de Neve. Quando alguém chega até você para fazer uma pergunta, é muito comum o dono da empresa ficar todo, ai, faça isto, não, faça aquilo, e você faça aquilo. Quanto mais você responde, mais você está se enrolando nessas perguntas. Quanto mais você fica respondendo, mais você está fazendo uma equipe dependente de vocês. Tem donos de empresa que eles têm um ego tão grande que eles querem dar a palavra final em tudo. Eles acham que para tudo eles precisam estar presente, que a empresa só vai crescer se eles estiverem lá. Não é assim. Porque enquanto você for o melhor empregado da tua empresa, a tua empresa não cresce. A tua empresa não cresce, entende? Porque você é o melhor empregado, você é quem mais sabe. Então, o máximo de conhecimento que as pessoas vão ter dentro da tua empresa é com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já conhece. Lembra que eu iniciei a live falando de um diretor super importante, um líder super importante que fez diferença na minha vida? Eu já era empresária, ele foi no meu escritório me visitar, porque a gente se tornou amigos, né? E ele esteve lá e ele foi me contar que ele tinha sido promovido, presta atenção, gente. Ele era diretor de RH e a nossa empresa ganhava como o melhor RH corporativo de todo o mundo, de todas as unidades. Ele foi promovido, recebeu um convite para assumir a diretoria de compras. E ele foi me contar, todo feliz, e eu fiquei desesperada. 30 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu falei, como é que você vai dirigir compras? Você é da área de RH. Sabe a resposta dele? Presta atenção. Ele disse o seguinte, Carmen, eu vou ser diretor, eu não vou ser comprador. Quem tem que saber comprar é o comprador. O diretor tem que saber fazer perguntas, apenas isso. Eu só preciso perguntar o que é que ele está fazendo e como é que ele pode melhorar. O que é que ele está fazendo e como ele pode melhorar.
E se ele me trouxer uma dúvida, eu pergunto: o que é que você faria? Quais seriam as consequências? Eu vou fazer a análise junto com ele. Simples assim. Mas ele tem que saber comprar. E se ele não souber comprar e não estiver trazendo resultados, eu vou dispensar e contratar um comprador que saiba. E fazer contratação, eu só preciso fazer perguntas. Líder, dono de empresa, fica com esse aprendizado. Você precisa fazer perguntas. Cada vez que você responde, tá lá explicando, você está criando anões, você está criando pessoas dependentes de você. Para de criar anões. Você precisa desenvolver as pessoas. Cada vez que você responde, ok, você tem todo aquele status de, o dono respondeu. E quem você desenvolveu? Como é que você vai tirar férias? Como é que você vai sair de férias na tua empresa? Como é que a tua empresa vai funcionar sem você? Se você não estiver lá para responder, a empresa para. E aí você fica nas lives desesperado. Carmen, eu não posso nem mesmo sair de férias. Eles ficam me ligando o tempo todo. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso nas lives, gente? Muitas. Eles ficam te ligando porque enquanto eles estão lá, junto com você fisicamente, você fica respondendo. Você criou a cultura errada na tua empresa. Você criou a cultura de eu sei tudo, eu sou o bom, ninguém aqui sabe nada. Essa foi a cultura que você criou. E você pode mudar isso a qualquer instante. E sabe como eu sei tão bem disso? Porque eu era exatamente assim. Eu achava que nada na minha empresa pudesse funcionar sem mim. Eu chegava a gravar o que as pessoas tinham que escrever. E eu gravava lá, colocava tudo nos gravadorzinhos assim de fita, né? Quando um empregado te traz uma pergunta, a primeira coisa que você tem que falar é: que bacana que você trouxe essa pergunta. Você sabia que tem dono de empresa que faz cara feia quando o empregado vem perguntar? Pois é. Faça cara feia, diga que você não tem tempo, que da próxima vez ele resolve sozinho e se errar, joga embaixo do tapete. Você está ali para eles, por eles, entende? Você é o diretor. A pessoa vem te trazer uma dúvida, uma pergunta, por mais que pareça uma pergunta boba, a primeira coisa que você faz é perguntar para essa pessoa. Dar os parabéns que ela veio te trazer a pergunta, né? Que bom que você veio me perguntar. Me diga uma coisa, quais são as alternativas? O que nós podemos fazer em relação a isso? E ele vai te dizer. Ele vai te dizer quais são as alternativas, o que pode ser feito. E aí, cada uma das alternativas, você vai analisar as consequências. E o que vai acontecer se nós seguirmos esse caminho? E o que vai acontecer se a gente seguir este caminho? E o que vai acontecer se a gente seguir o outro caminho? Entende? Você vai analisar as consequências junto com essa pessoa. Você não vai ficar fazendo perguntas para mostrar que é você quem sabe. Você vai fazer perguntas reais para que essa pessoa tenha tomada de consciência. E aí depois você recapitula com ele qual é o caminho escolhido para se resolver aquilo e por que foi escolhido. E para finalizar com chave de ouro, pede para ele documentar. Carmen, documentar uma orientação? Sim, fale para ele. É possível que em outros momentos outras pessoas também tenham essa dúvida. Faz o seguinte, escreve para a gente tudo aquilo que você aprendeu dessa conversa. E no dia seguinte, a pessoa pode até mesmo apresentar na reunião o que é que ele aprendeu. Ou aquilo começa também a se tornar um processo. Não importa, mas quando ele escreve, ele começa a fixar. Por quê? Tem uma coisa para te contar, vou te contar, hein, gente? Vocês estão preparados? Seus empregados, eles vão sair da sua empresa. Você tem certeza disso, porque eles vão. Mais cedo, mais tarde, porque casou, porque mudou de carreira, porque virou empresário, porque arrumou outro emprego, porque se mudou da cidade, do país, eles vão sair. E o que vai ficar
são os processos que eles vão deixar, a descrição das atividades daquilo que eles fazem, é isso que vai ficar. Então a tua empresa tem que estar com mais lucro, a tua empresa tem que estar maior e lucrando mais do que quando eles entraram. Essa é a ideia? Porque um dia eles vão sair e tá tudo bem. Mas, enquanto eles estão lá, é seu papel ser o líder, é seu papel desenvolver essas pessoas. E a comunicação, ela tem esse poder. Perguntaram na minha caixinha de perguntas, né? Carmen, qual é a melhor forma de me comunicar com a minha equipe? Olho no olho. Aqui você tem 100% da comunicação. Você tem o corpo que tá aqui falando, né? Então você tá mostrando, porque imagina só eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, eu vou cancelar essa live, sabe? Porque ganhei sozinha na loteria. São tantos milhões. Alguém acredita? Não, né? Não. Porque eu estou falando uma coisa, mas meu corpo, minha expressão tá falando outra. Aqui é onde a comunicação é mais poderosa, quando eu tô olhando para a pessoa e eu tenho a minha voz, e eu tenho o meu corpo, e eu tenho o meu rosto. É a mesma coisa que falar para vocês, gente, que legal, acabei de voltar do enterro, sei lá de quem, né? Da minha mãe, minha avó, minha tia. Alguém acredita? Não. Por quê? Porque a minha comunicação não estava coerente com a minha imagem. Então, qual é a melhor comunicação? É quando eu tô junto com a pessoa, frente a frente, cara a cara. Essa é a melhor comunicação. Carmen, mas não dá. Então, pelo menos, usa o seu tom de voz. Porque o tom de voz também diz muita coisa, né? Às vezes, o teu empregado faz alguma coisa errada e você fala assim, eu te avisei, hein? Olha, não volte a fazer isso. Isso é uma ameaça, né? Agora, se você fala, poxa, eu te avisei, né? E agora? Como é que a gente pode fazer para isso nunca mais acontecer? É diferente, percebe? O tom de voz, ele comunica. O tom de voz, ele fala. O tom de voz pode ser um tom de voz super agradável, pois não, eu quero te ajudar, eu quero te apoiar. E pode ser assim, pois não. Ah, eu quero te ajudar. Ah, eu quero te apoiar. Quero te apoiar. Tô aqui. Eu quero te apoiar. Tô aqui tentando. Tô tentando te apoiar, né? Qual é o tom de voz que você usa na sua comunicação com seus liderados? Quando eles pedem para falar com você, o que é que você responde? Fala. Fala aí. O que você quer? O que você quer? Você não vai desenvolver pessoas assim. Eu sei que você está estressado, eu sei que você vive no operacional, eu sei que você vive apagando incêndio, mas quanto mais você seguir nesse operacional, apagando incêndio, e não pensar em começar a cultivar uma comunicação de líder que desenvolva as pessoas, mais sozinho você vai ficar. Mais e mais sozinho. Quanto mais sozinho, mais sobrecarregado. Quanto mais sobrecarregado, pior fica a comunicação. De repente você tá lá vendo as contas, né? As contas para pagar e o dinheiro não vai dar e não vai entrar. E alguém fala, posso falar com você? Não! Tá vendo que eu tô ocupado? E aí a coisa só vai piorando, né? Só vai piorando. Tomem muito cuidado, porque a tua comunicação tem poder. A tua comunicação tem o poder de transformar o dia das pessoas que estão em volta de vocês. Simples assim. As pessoas esperam algo de vocês. Eu oriento empresas, gente, há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Tem um trabalho que nós fazíamos antigamente de falar com cada empregado da empresa. E tinha empresa que eu perguntava, né? Mas o que essa empresa tem de melhor? O que essa empresa tem de bom, né? E aquelas pessoinhas me respondiam, aqui é ótimo, o dono fala bom dia. Juro por Deus. Eu escutei isso
Eu não sei dizer quantas vezes, mas foram muitas vezes. Pessoas simples, pessoas humildes, que elas se sentiam muito importantes porque o dono passava na produção e falava bom dia. E eu escutei o contrário também. Olha, aqui nem o dono fala bom dia. E é triste também. Vocês têm o poder de transformar qualquer coisa que vocês queiram transformar na vida de vocês. Vocês são diretores, vocês são diferenciados, vocês montaram uma empresa. Isto é liderança. Nós somos líderes desde o nascimento. Nós somos o único espermatozoide que perfurou o óvulo. Nenhum outro conseguiu. A gente é mais rápido. A gente é mais rápido, a gente é mais esperto. A menos que a gente tenha irmãos gêmeos, né? Ou trigêmeos, mas caso contrário, nós somos os mais espertos. Nós somos os mais rápidos. Vocês podem transformar tudo o que vocês quiserem, mas se vocês ficarem olhando para o próprio umbigo, se vocês ficarem no operacional, vocês não desenvolvem pessoas. E se vocês não desenvolverem pessoas, quem vai fazer sua empresa crescer? Quem vai fazer? Gente, eu me lembro quanto eu estava atolada no operacional, porque eu achava que ninguém fazia tão bem quanto eu fazia. Também eu só contratava gente ruim. Eu só contratava ajudante. Ajudante ajuda. Quando eu comecei a contratar pessoas que realmente eram pessoas ambiciosas, que queriam aprender, queriam crescer. Hoje na minha equipe eu tenho pessoas muito melhores do que eu. Eu tenho pessoas que falam vários idiomas, tenho engenheiro, tenho, pessoal da área de TI, pessoas que sabem muito mais do que eu. Quando vocês contratam pessoas para fazer gol, elas têm que ser muito melhor que o técnico. O técnico só está lá dizendo onde vai chutar a bola. O técnico não chuta a bola. Eu não chuto bola. Eu preciso contratar bons jogadores. Como disse meu ex-diretor, Carmen, mas quem tem que comprar é o comprador. Eu vou ser o diretor. E muitas vezes a gente fica no operacional com ciúmes e a gente fala, ninguém vende tão bem quanto eu. Se eu não vou na empresa, ninguém vende naquela empresa. Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa de quem? Vamos lá, vamos lá. Essa plaquinha aqui é bem útil, ó. Minha plaquinha aqui de diretora, né? Bem útil. Culpa sua aqui também. Culpa sua que eles não vendem. Por quê? Você não contratou direito, não escolheu gente boa, não treinou essas pessoas. Carmen, mas eu fiz tudo isso. Claro que não, se tivesse feito, isso não ia estar assim. Muitas vezes a gente tem ciúmes da cadeira, ciúmes da mesa, ciúmes de tudo, né, Dani? A gente tem ciúmes de tudo. Mas chega um momento, a gente descobre que a nossa equipe é muito, muito mais rápida, de verdade. Outro dia eu tava pagando umas contas, eu falei assim, poxa vida, por que eu não mandei isso aqui pra Dani pagar, gente? Ela paga tão rapidinho. E eu fiquei lá, preenchendo as coisas. A nossa equipe faz muito mais rápido e muito melhor do que a gente. Você precisa focar no teu negócio, na tua estratégia, onde é que tua empresa pode crescer. O medo é que a pessoa vai fazendo errado e queimar a empresa. Gisele, se a pessoa fizer errado, a responsabilidade é sua, somente sua e de mais ninguém. Porque você não coloca uma criança para andar de bicicleta numa descida. Ela vai aprender a andar de bicicleta, Gisele, com rodinha. Você vai colocar protetor ó, no joelho, no cotovelo, capacete.
E ela vai andar de rodinha e você vai estar do lado dela, Gisele. Porque se ela cair, é sua responsabilidade. Você não bota um filho numa ribanceira para aprender a andar de bicicleta. E quando essa pessoa já está feliz com a rodinha, você tira uma rodinha e põe a mão no lugar. E põe a mão no lugar, entende? E aí você vai continuar com essa pessoa com uma rodinha e você com a mão no lugar da outra rodinha. É óbvio que você não vai deixar essa pessoa ribanceira abaixo. E depois você vai tirar a outra rodinha e vai continuar apoiando essa pessoa. Vai continuar ao lado dela. E então você vai conseguir soltar essa pessoa para caminhar sozinha. É que vocês simplesmente fazem para acontecer errado, para depois falar, eu não tinha razão, eu não falei lá na live que eu não posso confiar nas pessoas. É porque você não sabe o verbo. O verbo é confiar e conferir. Confiar e conferir. E você jamais vai soltar alguém para fazer as coisas. Porque se essa pessoa fizer errado, é tua responsabilidade. Você vai treinar essa pessoa um pedacinho e vai pedir para ela anotar o que é que ela aprendeu. Depois você vai treinar um outro pedacinho e vai pedir para ela anotar o complemento desse pedacinho. E de pedacinho em pedacinho a pessoa fica totalmente liberada, ok? A autonomia é importante? Claro, a autonomia é o que vai te dar liberdade, mas a autonomia é conquistada. A autonomia é conquistada com segurança. Por isso que eu digo, o tempo que você gasta respondendo para a pessoa, faz isso, faz aquilo outro, é rapidinho. Mas você não desenvolve a pessoa, você não ensina a pessoa a pensar, entende isso? Você não ensina a pessoa a raciocinar, você não ensina a pessoa a pensar. Você precisa treinar essa pessoa para que essa pessoa cresça, ok? Caso contrário, como é que você vai sair de férias? Como é que você vai fazer sua empresa crescer? Como é que você vai conviver com outros empresários maiores e melhores do que você? Porque você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Ai, Carmen, eu fico o dia inteiro na empresa e depois eu vou para casa. Como é que você quer crescer? Como é que você quer crescer? Se você não investe, não faz um treinamento, não faz um curso, não faz parte de um grupo, de uma mentoria. Semana que vem eu estou em Brasília, no meu grupo de mentoria. Você tem que estar com pessoas que saibam muito mais do que você, para que você possa crescer. Para que você possa crescer. Eu estou aqui falando para vocês o caminho das pedras, que eu levei muito tempo para entender. Mas eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu atendi uma ligação no meu escritório, o telefone tocou, eu estava de passagem, eu atendi e a pessoa falou, eu queria falar com a Isabela. Eu falei, tá, mas aqui é a Carmen, né? Aqui é a Carmen. E a pessoa falou assim, oi Carmen, tudo bem? Você pode transferir com a Isabela? E eu fiquei, essa pessoa não sabe quem eu sou. Dentro de mim deu um... E agora? Essa pessoa não sabe quem eu sou? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, liberdade! Não estão mais ligando no meu escritório para falar comigo. Estão ligando no meu escritório para falar com as outras pessoas que trabalham no meu escritório. E cliente que não sabia quem eu era. Essa foi a minha maior alegria, mas isso não ocorre do dia para a noite. Você quer treinar alguém para fazer pagamento de conta? Talvez você comece treinando a pessoa para abrir os boletos. Talvez depois, quando ela já estiver fazendo isso e organizando muito bem, você coloque essa pessoa para transferir os boletos para a planilha. E aí ela já vai estar fazendo isso muito bem. Aí, com o tempo, você cria um usuário no teu banco, né? Essa pessoa é tua assistente, você cria um usuário e aí essa pessoa vai lá, ela entra com o usuário dela, né? E faz a programação de todos os pagamentos. Carmen, mas e se ela fizer tudo errado?
Não vai acontecer nada, ela só fez a programação. Aí você entra com o seu usuário, você vai lá e autoriza. Aí você percebe, tantas vezes fazendo a programação, que a pessoa é boa. E você fala, olha, você está liberado, né? Você vai no usuário dela e libera o usuário dela para fazer pagamento de contas de até R$100. E a pessoa vai lá e paga contas sozinha até R$100. E aí, as outras você libera e você continua percebendo que ela é muito boa fazendo isso. Você libera para ela pagar conta até R$500, 1.000, 5.000. A pessoa que trabalha comigo, ela pode pagar qualquer conta, até R$80 mil. Mais que isso, não. Mais que isso, aí eu preciso liberar. Aí ela me manda o WhatsApp. Carmen, você pode fazer uma liberação para mim? Eu deixei a conta do cartão programada. E aí eu só entro lá e libero. Você pode sair do operacional em qualquer área. Eu tenho uma aluna, Janaína, e o marido dela, ele era mecânico de máquinas de confecções tal, e umas máquinas importadas, ele era super especializado. Ele tinha tantos ciúmes que ele não deixava ninguém fazer manutenção nas máquinas. E aí, quando ele vinha para São Paulo fechar cliente, ele vinha de manhã e voltava de noite. Imagina o perrengue, só para não se afastar das máquinas. E aí, o que acontecia? Ele começou a fazer o programa comigo e eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, mas onde você trabalhava antes de ser empresário? Eu era mecânico de máquinas. Para outra pessoa? E essa outra pessoa confiava em você? Então é possível que um dono confie no empregado? Mas é porque eu sou de confiança. Eu falei, tá, e você é o único floquinho de neve que existe dentro de uma nevasca. Não, né? Você é a única pedrinha de gelo que caiu do céu. Não, né? Existem outras pessoas de confiança e para isso você vai precisar fazer uma contratação. E aí o papel dele começou a ser procurar mecânicos, entrevistar, treinar, selecionar. Em pouquíssimo tempo, esse casal já estava com 3 confecções. Dono de empresa, você só precisa deixar o operacional. Você só precisa dar espaço para os seus empregados que querem crescer. Eles querem fazer coisas importantes. Eles não querem ficar fazendo o papel de ajudante de vocês. A menos que vocês tenham contratado só ajudante. Mas é possível que entre as pessoas que trabalham para vocês tenha pessoas que queiram realmente crescer. E é seu papel desenvolver essas pessoas. Você é o líder. Um líder transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Quer um mundo melhor? Comece a deixar melhor o ambiente onde você está. Só que sabe o que acontece? E agora eu vou fechar com chave de ouro, gente. Trazer o ouro agora para vocês. Se prepara. Prepara coração que eu vou falar. Olha essa frase. É muito mais fácil e é muito mais confortável o fracasso do que o sucesso. É muito mais confortável o fracasso do que o sucesso. Fracasso eu tô acostumado. Eu não posso. Eu não vou. Não tem dinheiro não. Ixi, tem que viajar. Eu tenho alunos que viajaram 8 horas de carro até Belém do Pará para daí pegar o avião, para depois vir para cá, para depois viajar 3 horas até o lugar onde foi o curso. Eu tenho alunos que vieram com 22 horas de ônibus. Eu tenho alunos que parcelaram a passagem 20 vezes. Agora há pouco mesmo, minha equipe estava conversando com uma pessoa e disse que não podia vir, que era muito caro. Eu falei assim, entra no site e mostra a passagem para ela de avião, quanto custa. Mostrou R$470. A pessoa, mas é só isso, viajar de avião? A sua crença é maior do que a realidade. A pessoa nem sabia, era esse valor parcelado em 10 vezes e de volta. E aí a pessoa ficou super animada. Pessoal, fracassar é mais confortável do que fazer sucesso.
Quando você fracassa, quando você está no operacional, quando você está desestruturado, todo mundo vem, te abraça, te apoia, te acolhe, fala assim, nossa, eu não acredito que aquele empregado fez aquilo de novo, nossa, não é possível. E aí, todo mundo te apoia. Você fala, ai, eu tô quebrado, ai, esse governo, essa pandemia, quebra mesmo. Todo mundo passa a mão na tua cabeça. Mas se você falar para as pessoas, então, sabe o que é? Semana que vem eu vou estar em Paris. O que as pessoas vão falar para você? Tá podendo, né? Tá podendo, né? Até seus amigos vão falar isso. Quando você troca de carro, as pessoas falam, nossa, carro bonito, hein? Agora as coisas estão boas, né? Agora tá tudo fácil. Quando você troca de carro, quando você viaja, quando você passeia, as pessoas te colocam numa situação desconfortável e você aceita. Porque você tem vergonha de fazer sucesso. E aí você fala, mas o carro é parcelado. Mas você não viu o valor do IPVA que eu tenho para pagar. Mas é velho, viu? É velho. Vai ver lá que ano que é o carro. É assim ou não é? É assim ou não é que a gente faz? Olha que chique, você vai viajar para os Estados Unidos? Eu vou, mas são tantas horas de aeroporto, é tão cansativo. E a gente vai ter que dormir no aeroporto, vai voltar lá e nossa, gente, é um perrengue. Que isso? Que isso? Que perrengue? Que perrengue? Você tá na Disney? Dane-se o perrengue. Você tá em Paris? Você tá em Nova York? Que perrengue que é nada. Mas você tem que ficar falando do perrengue, porque você tem vergonha de falar que foi fantástico. Teve o perrengue? Teve. Não tô dizendo que não teve. Aeroporto é uma crosta, né? Lógico que é. Eles mudam os horários do avião do jeito que eles bem entendem. Fazem isso e te mandam um e-mail falando, olha, teu voo mudou. E você que se lasca, né? Mas na hora da gente falar da viagem, a gente quer falar disso. E a gente quer expandir. Porque a gente tem vergonha de falar que foi maravilhoso. Só que quando você se abre para falar que foi maravilhoso, você inspira a sua equipe. Você inspira a sua equipe. Vocês sabem onde estão pessoas maravilhosas que trabalharam comigo? A Lucis trabalhou 10 anos comigo, 10 anos. Hoje ela é diretora de RH no Rio de Janeiro, tem apartamento próprio em Copacabana. Essa semana ela me ligou para contar que ela está sendo transferida para a Escócia. Ela vai ser diretora de RH na Escócia. Luciana trabalhou comigo 5 anos. Luciana é diretora de RH em Madrid. Girlane trabalhou comigo 4, 5 anos também, ela é controller na Alemanha. Quando você se abre, você inspira as pessoas a crescerem. Carmen, mas essas pessoas todas foram embora. Foram, mas elas moram no meu coração. Não acabei de falar que Lúcia me ligou à quase meia-noite para falar que ia para a Escócia? Tá tudo bem. A minha empresa cresceu absurdos enquanto elas estavam lá. Elas saíram, elas deixaram todos os processos, elas treinaram novas equipes. E agora eu tenho outras pessoas muito queridas que trabalham comigo e que estão crescendo, crescendo, crescendo. Tem uma que está sendo promovida agora esse mês. Elas estão crescendo, gente, crescendo. Isso me traz muita alegria, muita alegria. Carmen, mas você treina as pessoas e depois elas vão embora. Acorda, gente. Cadê meu sino? Cadê meu sino? Ó, esse sino aqui eu trouxe do Peru. Quando eu fui dar um treinamento, né? Lá no Peru, eu trouxe esse sino. Pra quê? Pra você acordar. Acorda, acorda, acorda. O problema não é você treinar e elas irem embora. O problema é você não treinar e elas ficarem na sua empresa fazendo coisa errada. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Elas ficarem e você ficar lá fazendo coisa errada. Não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena você ter uma equipe de pessoas que um dia
Quem é o líder que transformou sua vida? Essas pessoas vão escrever o seu nome. Será que se fossem os seus empregados, eles iriam escrever o seu nome? Vocês não têm ideia, não têm ideia da importância que vocês têm no mundo. A sua empresa cresce se você crescer. Sua empresa cresce se você fizer as outras pessoas crescerem. Mas se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, gente, eu não posso ir, nossa, o presencial com a Carmen é lá em Valinhos. É sim, é do lado de Campinas. Tem avião para Campinas, tem avião para São Paulo, parcela ia perder de vista. Mas eu nunca viajei de avião. Viaja, acorda, viaja. Mas eu vou ter que ficar 3 dias longe. Vai, e daí? E daí? Ninguém vai morrer não, gente. Ninguém vai morrer. Vai dar tudo certo. Porque se você não confiar, quem é que vai confiar? É como o trapezista. Sabe o trapezista de circo? Ele segura o trapézio e se lança. Ele segura o trapézio e se lança. E quando ele precisa agarrar o outro trapézio está vindo na direção dele. Mas se ele não soltar a mão desse, ele vai cair. Ele vai cair. Então ele solta, lança o coração dele na direção do outro trapézio e o outro trapézio chega. E é verdade, Alice, eu passei por isso também. A Alice disse que foi prejudicada uma vez por bater todas as metas. Alice, eu vou contar uma coisa que eu não ia contar. É muito, muito particular que eu vou falar. Poucas pessoas da minha vida sabem disso. Mas eu trabalhei numa multinacional americana e eu era muito feliz. Foi a primeira empresa onde eu aprendi absolutamente coisas que eu nunca imaginei. Imagina eu sair de uma cidade pequenininha para ir para outra cidade e uma empresa multinacional, tal. Gente, aquilo foi incrível. E nessa multinacional eu tinha uma chefe que tirou férias. E ela tirou férias, toda nervosa. Carmen, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Passando, né, todas as informações de tudo aquilo que eu tinha que fazer. E nós trabalhávamos no RH, né, então tinha um monte de vagas para ser preenchida. E quando ela saiu de férias, sabe o que eu queria? Que ela ficasse orgulhosa de mim. Porque, Alice, foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria muito que a minha chefe ficasse orgulhosa de mim. Porque tudo que eu sabia, foi ela que ensinou. Então eu queria muito fechar todas aquelas vagas. Aí eu descobri que tinha alguns grupos de RH em outras cidades. Eu fiz contato, eu fui parar em empresas gigantescas como Bosch, Singer. Eu era só uma caipirinha sem pinga nem limão. Eu era só uma caipirinha do interior. E eu não tinha carro, não tinha nada. Eu pegava ônibus, pegava carona. Eu fui na 3M, IBM, Bosch, Singer e mais um tanto de outras empresas. Pedi currículo emprestado. Naquela época era só papel, mais de 30 anos atrás, bem mais de 30. Só tinha papel e eu ia lá nos arquivos procurar candidato. Eu ficava sábado, ficava domingo, ficava de todo jeito. Eu queria fechar aquelas vagas, e eu fechei todas as vagas. E aí eu ficava andando de um lado para o outro. Porque minha chefe vai chegar e amanhã é o dia que ela volta e amanhã ela volta de férias e ela vai ficar tão orgulhosa de mim porque eu fechei todas as vagas. Nós tínhamos na empresa um mural onde você punha o nome das vagas e qual unidade que aquela vaga estava aberta. O mural estava vazio e eu ficava pensando, será que eu ponho uma flor no mural? Será que eu coloco assim um cartaz de bom dia? Não, pode ser que ela não goste, acho que eu não vou pôr nada. E eu fiquei esperando. Daqui a pouco aquela mulher abriu a porta. Carmen, eu não falei que era para você manter todas as vagas no mural? Por que você tirou todas as vagas do mural? E eu, porque elas estão fechadas. Como assim fechadas? Você tá louca? Como que as vagas estão fechadas? Eu saí de férias, o mural estava cheio de vagas. Fechei todas. Ela não ficou orgulhosa de mim.
Ela se sentiu ameaçada, parou de me levar nas reuniões de diretoria. E aí teve um corte na empresa, mandaram um monte de gente embora. E eu fui uma dessas pessoas. Alice, eu te entendo. E tá tudo bem. Nunca mais soube dessa pessoa, nunca mais tive notícias dessa pessoa. E ainda assim, eu sou muito grata. Na época eu não entendia. Na época eu era apenas uma estagiária. E eu ia ser efetivada. Nem meus alunos sabem dessa história, eu nunca contei. Poucas pessoas do meu hall de amigos, da minha família, sabem disso. Eu ia ser efetivada, eu já tinha o layout da minha sala, o pessoal, os arquitetos, todo mundo já tinham desenhado. E eu ia ser efetivada justamente naquele mês em que eu fui dispensada. Já tinha ali o plano de carreira, todas as atividades, tudo que eu ia fazer. Eu saí de lá e fiquei doente. Eu não queria mais ir para a faculdade. Eu não comia. Minha mãe... Eu não sei porque eu fui contar essa história. Alice, olha o que você fez comigo, Alice. Minha mãe trazia comida pela janela do meu quarto. E eu mandava ela jogar fora, que eu não queria. Eu não queria mais ir para a faculdade. Mas tinham pessoas naquela empresa que eram líderes de verdade e que vinham em casa. Elas vinham de outra cidade e vinham em casa para mostrar o quanto eu era boa e para eu acreditar em mim. Líder não é quem tem o cargo de chefe. Ai, desculpa, gente. Líder é quem transforma pessoas. E essas pessoas saíam do emprego e vinham na minha casa falar comigo. E com o tempo isso passou. Ups. Deixa eu achar aqui uma caixa de lenço, né, gente? Achei. Ai, gente, ó, já tossi. Já chorei, já contei história. Alice, calma que o melhor tá por vir. Calma que o melhor tá por vir. Com o tempo isso passou. Aí eu fui convidada para implementar o RH na multinacional francesa, já como efetiva. Foi lá que eu fiquei bastante tempo. Quando eu saí de lá, eu montei minha empresa. Aí eu me tornei empresária e passei a implementar a área de recursos humanos em muitas outras fábricas, clientes, empresas. O tempo foi passando, a minha empresa foi crescendo e eu estava no Chile fazendo um treinamento maravilhoso, onde eu fiquei 2 meses e a minha empresa funcionando. Eu fiquei 2 meses fazendo um treinamento de formação de líderes de desenvolvimento pessoal. Chama-se Seminários Insight. E eu fiquei lá e a minha empresa foi crescendo, foi crescendo. Naqueles seminários, eu conheci uma pessoa maravilhosa, Cristina Legarreta, do México, que hoje tem quase 90 anos de idade, né? Hoje tem quase 90 anos. E ela me convidou para ir para o México, para a casa dela, para dar treinamento sobre perdão. E eu fui. Eu fiquei 1 mês no México e a minha empresa crescendo. E eu fiquei com Cristina. Eu abri a porta do meu quarto, assim, aquela porta balcão, né? Tinha um campo de golfe na frente. Imagina o quanto essa mulher é maravilhosa, abundante, tudo de bom. E nesse mesmo ano, eu também fui para Califórnia e fiquei 1 mês nas montanhas, também fazendo treinamento de liderança espiritual. E neste ano, o Rogério, que assumiu uma da gerência de RH nessa empresa americana que eu trabalhava, e ele me chamou para fazer um trabalho nessa empresa onde eu fui dispensada. Quando eu entrei,
Eu vi todos os estagiários que foram efetivados. Sabe onde eles estavam? Na mesma mesa, na mesma cadeira, efetivados. E graças a essa pessoa que me mandou embora, eu me tornei empresária. No mesmo ano, eu fiquei 2 meses no Chile, passaram-se alguns meses, 1 mês no México, passaram-se alguns meses, 1 mês na Califórnia. No mesmo ano, aquelas pessoas jamais poderiam fazer uma viagem. Elas não tinham férias, ou dinheiro, ou equipe. Fazia muito tempo que eu não contava essa história, poucas pessoas sabem dessa história. Mas o que eu quero falar para vocês é que um líder transforma vidas. E vocês têm esse poder de transformar vidas na empresa de vocês. E que às vezes a gente está passando um perrengue na nossa empresa, mas a gente não sabe muito bem por que a gente está perrengado, o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você tem um propósito maior que você. E esse propósito está esperando você dar o primeiro passo. Simples assim. O que é que você nunca fez e que você pode fazer para dar o primeiro passo? Você anda com empresários maiores e melhores do que você? Hoje eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que aconteceu. E quando vocês veem essas lágrimas, é de gratidão. Lógico que eu já tive empregados da conspiração zumbi. Primeira vez que eu apliquei uma advertência, eu estava com tanta raiva daquela menina, que a advertência tinha 3 páginas. 3 páginas. Lógico que não é permitido isso. Eu não tinha a menor ideia, mas eu estava com muita raiva daquela menina. E falava para minha gerente, né? Gabi, veja lá se ela vai assinar. Ela tem que assinar. Assinar o quê, gente? Tudo errado, né? Tudo errado. Eu já contratei pessoas da conspiração zumbi, já contratei amigos que nunca mais conversaram comigo quando eu precisei dispensar, já contratei parentes que a minha prima ligava e falava, Carmen, o que eu faço? Elas estão brigando aqui, né? Tudo que eu ensino para vocês não fazerem, a maior parte das coisas eu já fiz. Quem assistiu aquele filme que ganhou o Oscar, né? Quem Quer Ser Milionário? Sabe aquele filme indiano do menininho que ele sabia todas as respostas? Às vezes, meus alunos falam, Carmen, mas você sabe todas as respostas? Eu vivi as respostas. Eu vivi as respostas. Eu sei o que é contratar amigos e depois não ter mais amigos. Eu sei o que é contratar parentes e depois os parentes começarem a brigar entre si. Eu sei o que é contratar indicados e depois ficar pisando em ovos para dispensar. Eu sei o que é trabalhar no operacional. Eu sei o que é não ter sábado, não ter domingo. Eu sei o que é não ter hora para terminar. Eu sei o que é ter vergonha. Eu só viajava se fosse para fazer um curso. Eu tinha vergonha de viajar. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ter sucesso. Eu tinha vergonha de ter sucesso. Porque é muito mais fácil fracassar. Quando a gente fracassa, a gente não tem vergonha nenhuma. A gente conta para todo mundo. Deu errado, me colocaram na justiça e tal coisa, né? A gente conta para todo mundo, a gente não tem vergonha. Mas quando a gente tem sucesso, que vergonha que dá. Às vezes você vai preencher a ficha lá no hotel, para entrar no hotel, pergunta, e tem que preencher qual é a sua profissão. Eu escrevia consultora, eu tinha vergonha de escrever empresária, eu escrevia psicóloga. O que você escreve? Você põe lá que você é empresário? Hoje eu coloco com todo prazer, empresária. Hoje eu sei que tem
muitas famílias que dependem da minha empresa estar saudável, que dependem de eu tomar decisões corretas, que dependem que eu esteja correndo o mínimo de risco possível, porque se alguém entra na justiça, é um bom dinheiro que sai. Então nós precisamos cuidar da nossa empresa, nós precisamos, ok?